Boa noite, acervo grande. Boa noite, Renata. Boa noite, turma. Bem-vindos. Live especial hoje sobre investimentos offshore. Boa noite, Marcelão. Bem-vindo. Deixa eu conectar o Renatão aqui. Espera aí. E aí, grande Juliano, boa noite, bem-vindo. O Renato não está conseguindo entrar. Renato entrou. Renatão, isso. Boa noite, turma, bem-vindos. Bem-vindo, Juliano. E aí, Rê? Fala, turma. Renatão entrando agora. Fala, Renatão. Tô te vendo. Me vendo, me ouvindo? Tá um pouquinho travado. Cara, Agora tá, foi, mas tá um pouquinho eu tô com travado. problema de conexão aqui, tá travando bastante. Tá, né? E eu até desliguei o Wi-Fi aqui, tô no 5G pra ver se. Sim, o internet aí, história não tá funcionando. Internet não tá funcionando, não? Aí do escritório? Eu até tive problema com ela hoje durante o dia, então agora tô tentando usar o do telefone aqui, mas agora foi pra mim. Não, Tô, agora tô pra te mim vendo. também. Ah, Agora foi. legal. Boa, Perfeito. boa. E aí, como é que Desculpa. você tá? Imagina. Acontece. A gente, cara, geração aí que ainda não tá muito Eita, acostumado com essas tô, lives tô aí, travando ainda. apps. Tá no Wi-Fi aqui, ver se Grande resolve. Renatinho, abraço. Tá travando, cara. Cara, tá péssimo, Renatão. Não tô te vendo, travando. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Guistela. Renatão, travado. Voltou? Voltou. Vamos tentar pelo Mas, celular aqui, ver se melhor. vamos. Duro se ficar nesse vai e vem, mais uma travada dessa aí, galera, não sei não, mas vamos É, tentar. Como é que estão as coisas? Tudo bem por aí? tudo bem. Vamos lá, vamos começar. Vamos. Quer que eu conte um pouco aqui de como eu comecei, né? Eu acho que assim, interessante a gente comentar um pouquinho, né? Deixa eu até introduzir você. O Renato hoje ele é da Real Investor, do time de Wealth Management, né? Na parte especializada aí na parte de offshore, investimentos offshore, responsável da área. Trabalhou aí 5 anos XP, foi quando a gente se conheceu lá atrás, né, Renatão? E aí, enfim, acho Isso que aí. aí você agora pode dar continuidade. Legal. É. Então, vou tentar resumir bastante, senão ninguém vai, né, aguentar ouvir a história da Sim, minha vida inteira, mas eu não vim desse mercado, né? Eu trabalhava com o meu pai na empresa dele. Não gostava muito de trabalhar lá, eu gostava de trabalhar com ele, mas não lá, né? Sempre gostei do mercado financeiro pra caramba, namorava, flertava com isso, mas eu acabei ficando lá 12 anos até que eu saí e falei, bom, o que que eu vou fazer? Daí pô, a XP fazia um monte de propaganda, acho que ainda faz, né? E daí, pago sua prova da Ancord, não sei o quê. Eu falei, cara, vou estudar para isso aí, fazer essa prova. Daí eu fiz a prova, passei, daí me ligaram do cara de expansão da XP, e aí já tem escritório, já não sei o quê. Eu falei, cara, não sei como funciona, o que que é escritório, entra na XP, não. Eles, não, eu vou te conectar com o escritório. Daí tinha um conhecido meu de infância que estava abrindo um escritório naquele instante, assim, tinha recém-aberto. Eu acabei me juntando a ele, assim, sem saber absolutamente nada. Daí foi quando a gente se conheceu naquele evento lá na XP em Miami. Né, a XP estava abrindo escritório de Miami também, internacionalizando, porque a demanda estava ficando alta para isso, né? E daí eles
promoveram aquele evento lá em Miami, a gente se conheceu lá, né? Aham. Naquele instante eu já tinha bastante interesse por investimento offshore, eu já investia bastante offshore. E eu comecei a ver a procura das pessoas, assim, por esse assunto. E eu achei que todo mundo do mercado financeiro sabia tudo que eu sabia sobre investimento offshore. Mas a verdade é que pouca gente sabia, Ô, né? Renatão, Então, até fazendo um adendo aí, você morou nos Estados eu, Unidos, morou em Miami, né? Estudou eu lá. fiz faculdade nos Estados Unidos, é uma parte, e daí eu tenho bastante familiaridade com Nessa os época Estados você já Unidos. começou o interesse pelo Já, mercado lá ou já antes disso mesmo você já... já, cara, eu tive um professor, imagina, 1999, né? Que ele obrigou todo mundo de engenharia, mas ele obrigou todo mundo a assinar o Wall Street Journal. E a ler e Olha, caía na prova. E daí, pô, e ler aquilo e avaliar, e assim, para quem não conhecia nada com agradece ele 18 hoje, anos, né? Tá vendo? cara, eu Hoje agradece. agradeço. Era super difícil a aula dele, foi naquele instante que começou meu interesse por isso. E Legal. assim, a gente vai falar aqui, mas investir offshore é outro mundo do que investir aqui no Brasil, assim, é bem diferente mesmo. Daí a ideia é falar dessa jornada, né? O que dá para fazer, porque mudou muito, né? É. Mesmo de quando a gente se encontrou lá em Miami e a XP estava abrindo, né? Não tinha como você abrir uma conta com pô, menos do que US$ 500 mil, assim, né? Para investir Uhum. lá fora, você sendo estrangeiro, né? Isso a Então acho que é isso. XP, né? US$ 500 mil, porque se a gente for falar dos outros bancos antes da XP, era 1 milhão, US$ 2 milhões no mínimo, né? Você até sabe É, melhor do que eu, mas acho que a régua mínima era US$ 1 milhão para abrir uma conta lá fora. até Safra, vou fazer um Itaú, né? paralelo, assim, se você é um estrangeiro que quer investir no Brasil, você tem que investir esse valor também, tá? Se você não é Ah, brasileiro, você fala, pô, mas por que o estrangeiro quer? Não, a maioria do dinheiro que é investido aqui é de fora. Não só na nossa bolsa, como nos nossos juros também, os nossos títulos públicos, né? É muito dinheiro do exterior. E não é a pessoa física lá de fora que investe, é um investidor institucional. Fala, mas a pessoa física não pode? Pode, ele pode, só que é caro para investir, o mínimo é alto também, é mais alto até, acho que do que esse US$ 1 milhão não. para Por isso justificar, né? que tem poucos estrangeiros aqui, pessoa física diretamente investindo, né? Exatamente. É caro, essa parte regulatória é bem complicada. Eu aposto que muita gente aqui não tem ideia de como fazer isso, né? Não. Sendo estrangeiro, como investir no Brasil. É bem diferente, você tem que abrir uma conta específica tal. Eu não, né, a gente não está aqui para falar isso, ao contrário, Mas né? um dia a Mas, gente fala disso também, é, quem sabe a gente pode fazer uma live sobre isso, né? aham, Mas, é legal enfim, também. até fazendo um gancho aí nessas dificuldades, acho que vale ressaltar e lembrar, né, o quanto, né, quanto era difícil e quanto vamos dizer que desde que 2018 para cá, brasileiros também investir lá fora popularizou, né? Eu diria que agora tem acesso aí para todos os níveis, tipos de investimento, valores Isso. e, Eu acho que e faz parte desse processo de financial deepening aí do mercado, né? Que as pessoas, né? Financial deepening é a tradução livre mesmo, assim. As pessoas se aprofundando mais em relação aos investimentos, né? E daí os provedores de serviço, né? Que no caso são os bancos e corretoras, vão correndo atrás de fornecer esses serviços para os clientes para não perder dinheiro. Porque alguém vai aparecer e vai oferecer esse sim, serviço, né? Eu acho que a tecnologia está fazendo um papel fundamental também, né, para que isso fique acessível, né, porque no passado, putz, era tudo na mão, você tinha que uhum, escrever, né, putz, tudo era assinado, mandava, pô, lá fora era tudo por fax, cara, você mandava não, ordem por fax, assim, não tinha, o estrangeiro não podia operar via home broker, né, então, assim, era uma loucura. Então, imagina, você passa um fax lá, ó, compre tantas ações da Amazon para mim, né, hoje em dia, né? Você nem sabe que preço está comprando e tal. E isso não é exato. tanto tempo atrás. A gente aí, quem tem 40 anos, viveu isso, cara. Né? E investiu lá atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, viveu bastante isso. De pouco tempo para cá, daí vieram esses provedores de serviço que todos agora oferecem, né? Mas de você poder abrir uma conta com nenhum dinheiro, né, lá fora. Uhum. E daí, vamos lá, vamos para essa jornada, né? Então a pessoa vai lá, pô, no aplicativo do banco dela, ela abre uma conta no É, exterior.
né? Hoje via XP, via a conta da XP, a gente já abre uma lá, o cliente já pode comprar Isso, a papéis, enfim. XP oferece isso. Então, como que é? Você vai lá, abre uma conta, sua conta está aberta. A primeira coisa que você tem que fazer é um câmbio, né, para fora. Então, você tem que estar apto, né, para fazer câmbio. E daí o câmbio tem um spread também. Então, o dólar é o dólar que você vê lá na tela, o comercial. A gente vê compra e venda lá, mas isso já é um spread que o banco coloca, né? O dólar mesmo é o dólar, né? Uhum. É um só, né? Ela é a moeda mais líquida do mundo. E assim, por que se abre nos Estados Unidos? Por que não abre, pô, sei lá, na Alemanha, né? É o mercado mais aberto e mais abrangente, assim. 60% do volume do mundo acontece ali, ou até mais. Então, é onde você tem mais opções de investimento, assim, né? Lógico que tem mercados grandes também, o mercado de Londres é bem grande para derivativos, porque é um lugar bom para um contrato de derivativo, então até melhor do que os Estados Unidos e tal, mas para esses investimentos em geral, o ideal é abrir nos Estados Unidos mesmo, né? E daí os bancos todos abrem lá, esses provedores de tecnologia estão lá, então a XP, o BTG, a Avenue e tal, eles oferecem que você invista via uma plataforma, né? E daí, eu não lembro o nome da plataforma direito, não sei se Apex, alguma coisa assim. E daí essa plataforma provê alguns investimentos. Não são todos, não é tudo do mercado global que está nessa plataforma, né? Daí, Até porque também essas plataformas estão sendo alimentadas, desenvolvidas, né? Então, começando com os produtos mais aí básicos e procurados, né? Porque se você colocar tudo que tem nos Estados Unidos numa plataforma de um home broker é impossível, né? exato. Pra gente conversar, até eu tava dando uma fuçada aqui agora há pouco, assim, o que tem nessas plataformas? Os produtos são semelhantes, né? Os serviços. Então você pode investir hoje num título do Tesouro Americano, numa renda fixa, né? E você pode comprar ações e mutual funds. Mutual funds são fundos de investimento que nem a gente tem aqui, acho que, né, a gente está bem acostumado a investir nesse tipo. Agora, todos esses investimentos lá fora são diferentes dos daqui, né? Você não tem como colocar seu dinheiro, acho que o principal deles é assim, cara, coloca meu dinheiro no CDI aí que eu quero render 100% né, do Fed Funds, que eles chamam, que é a taxa básica de juros lá, né? Que a gente sabe que está rodando no intervalo entre 5 e 5,25%, né? Você fala, cara, aqui no Brasil a gente sabe, né? A Selic está 12,75%, eu vou investir no CDI. O CDI é tipo 0,1 a menos do que a Selic, né? Então é 12,65. Vou investir a 100% do CDI. Você tem bastante opção de investimento, né, para isso. Lá fora, cara, não funciona assim, né? Você não consegue colocar seu dinheiro no caixa, né, no CDI, em qualquer banco. Não é assim você, estrangeiro, e nem americano. Mas aqui a gente está falando de nós brasileiros, né? Então vamos lá. Você entrou lá numa agência do Citibank, qualquer uma, você consegue abrir uma conta. É diferente para o estrangeiro abrir aqui. Lá você consegue, brasileiro. Você leva seu passaporte, seu comprovante de endereço, abre uma conta no Citi. Daí você chega pro cara do Citi, isso tô falando porque aconteceu comigo, tá? Falou, cara, agora eu tô mandando uma grana aqui, eu quero investir. Ele, puta, não, investimento a gente não faz. Tinha aberto uma conta num banco de investimento numa corretora. O máximo que a gente faz aqui é money markets. E daí, o título do Tesouro Americano, Fed Funds, a Selic, né, deles, está pagando 5 a 5,25, porque eles trabalham com banda, né? Mas aqui a gente paga 3% para você. Você fala, mas espera aí, você vai ficar com 2 de diferença aí entre o meu? Sim, é nosso spread. Eu tomo emprestado, né? É assim, eu tomo emprestado de você a 3 e eu compro um título do Tesouro assim. Você pode abrir uma conta na corretora e investir só. Por que todo mundo, então, não faz isso, né? Porque para o dinheiro do dia a dia, você não tem liquidez diária nesses títulos, né? Então, você acaba tendo que investir a uma taxa mais baixa nos Estados Unidos. Isso tanto o brasileiro como o americano, tá? Então, eu ia até te falar isso, a história de comprar um título desse aí, um CD desses bancos, também assim, é tempo mínimo de permanência de 1 ano, né? Para mais, né? sim. Esses CDs que você vê que não é o nosso CDB, mas se assemelha bastante, né? Não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, né? Mas é bem parecido porque eles pagam praticamente, né, o que paga o Fed Funds, né? O que paga a Selic lá, e eles estão rodando sempre bem parecido da Selic americana, né? Então, você pode comprar um CD, mas
tenta comprar um CD tipo no Citibank. Você não consegue. Você tem que abrir uma conta numa corretora para comprar um Certificate of Deposit, né, num banco. Você não consegue comprar do próprio Citi pagando 5%, por exemplo. Eu lembro que quando eu fiquei em Miami ali, depois que a gente se conheceu no evento, que eu resolvi passar uma temporada em Miami até para me aprofundar também no mercado e conhecer os parceiros, eu tinha uma conta no Bank of America e eu lembro que tinha até alguma coisa ali de investimentos, mas quando eu clicava, eu não podia porque eu não tinha Por não ser americano. Não por não ser americano. Tinha Social Security. Exatamente. Isso. Eu não tinha Social Security e aí eu não tinha acesso a isso daí. Então meu dinheiro ficava na conta e ponto. Isso, imagina quantas pessoas lá não estão na mesma seara, né? Imagine quanto de dinheiro eles não estão ganhando ali no... Isso. Exatamente. Né? Eu não sei qual é esse número, mas eu também sempre fiz essa conta estimando que era um valor muito alto, né? Nossa. Então, porque para você abrir uma conta normal lá numa corretora, né, que você tem que ter Social Security, que nem aqui no Brasil. Ou você tem que trabalhar com essas que oferecem serviços para estrangeiros, e daí o compliance é um pouco mais pesado, né? E a oferta de produtos é diferente, é um pouco mais restrita, como a gente estava falando. Você não consegue comprar de tudo, mas você tem uma grande oferta, tá? De produtos. Daí você quer já avançar para uma parte mais de como Você sabe que assim, a gente até antes de falar de legislação, tributação, tá, né, uma coisa interessante. Esse acesso, a gente falando do acesso do mercado americano, antigamente era acima de $1 milhão. O que você acha hoje, né, da pessoa física, do brasileiro aqui com capital pequeno? Então agora a gente vê essa galera começando já investir lá fora. Quando que você acha que isso faz sentido a gente ter um patrimônio dolarizado? A partir de quanto, momento, enfim? O que eu acho, assim, eu não estou dando, obviamente, nenhuma opção de nenhuma recomendação de investimento, né? É uma opinião assim completamente pessoal e é um achismo, mas eu sempre achei interessante ter dinheiro em dólar. E quando na pandemia, então, aumentou muito mais isso, porque não sei se todo mundo vai lembrar, você com certeza, cara, em abril de 2020, tudo despencou com a pandemia. O mundo fechou, todos os ativos que a gente puder imaginar despencaram de valor, até os carros que depois pararam 40%, os imóveis que também depois, né, subiram, os terrenos que depois a gente ia subir. Naquele instante, em abril de 2020, você não tinha transação corrente, não tinha nada valendo nada. Teve uma coisa que subiu muito, muito, e foi o quê? Dólar americano. Eu tava vendo assim, até hoje. Não 6,70, foi né? Quase 7 bateu no... Eu acho que Sim, aqui no Brasil chegou em 6. Quase. Assim, não foi o ouro, não foi, porque o ouro sempre foi um lastro global, tal, né? Não foi o título do Tesouro Americano. Não, o Tesouro Americano foi negativo. Não foi. Não. Cara, o dólar. O dólar americano virou a reserva, né? Uhum. Então, assim, pensando em rentabilidade, eu não acho, talvez, não saberia dizer se é a melhor opção, acho que existem outras, tal, mas falando em preservação de patrimônio, o dólar tem se mostrado já há bastante tempo, assim, né, há mais de 10 anos, no mínimo, que ele, assim, a gente pode discutir franco suíço e em japonês, mas todos esses caíram em relação ao dólar. Então, hoje, até agora recentemente, toda vez que explode uma guerra, isso aqui, primeira coisa que você vê, porque a gente aqui olha muito dólar contra o real, né? Uhum. Mas se você olhar o dólar contra uma cesta de moedas, que é aquele famoso o DXY, né, o DXY, que você pode ver no iPhone ali, ele que é o dólar contra uma cesta de moedas mais negociadas do mundo, né? Então o real tem uma parte muitíssimo pequena, mas ali você tem ien japonês, franco suíço, tal, e principalmente o euro, e o dólar se sobressai assim. Quando o euro foi lançado, o euro era 1,50 de dólar, acho que era 1,30, chegou a 1,50. E tá o quê? 1,6 hoje, né? 1,7. Então o dólar americano tem se provado uma excelente reserva de valor. Então, como reserva de valor, eu tenho olhado com bastante carinho pro dólar, assim. Por isso que eu acho que vale a pena ter um percentual da carteira lá fora. Outro ponto, assim, também, daí já vindo para nós brasileiros, que eu estava falando de maneira global, até para o suíço. Mas a América Latina tem a economia
economia muito instável. O Brasil menos, assim, proporcionalmente, Brasil e Chile, mas ainda assim muito instável, né? A gente vê a volatilidade, assim, da política e tal. Isso reflete bastante na economia, mais que deveria. Então, uma forma de, sabe, acho que muita gente, por exemplo, que, pô, cara, gente grande, com muito capital, fala assim, pô, eu não vou ter, agora o Lula ganhou, ele não vai poder confiscar dinheiro, tal, não sei o quê. A minha resposta foi, olha, e muita gente me fez essa pergunta e me faz até hoje, assim. Para mim A minha também. resposta é sempre assim, olha, para todo mundo, né? Para todos nós, Ele pode fazer isso via decreto? Ele pode, mas eu não acredito que ele faça. Se ele quiser tomar medidas de repressão financeira, assim, da noite para o dia, e ele pode sim fazer, por exemplo, falar, a partir de hoje, enviar dinheiro para fora, você tem 20% de IOF. Isso vai cair amanhã por decreto, e o IOF simplesmente, então você vai ter um ágio de 20% no dólar, porque se você enviar legalmente, né, ou seja, a procura pelo dólar paralelo, dólar ilegal, vai disparar, que é o que aconteceu na Argentina, que eles têm um limite na compra do dólar, né? Então, se eles tomar uma medida de repressão nesse sentido, né, obviamente, o dólar vai sofrer um ataque. Né? Outro ponto também em relação a isso, o governo pode também baixar o juro na canetada, assim, né? E daí isso faria também o real depreciar muito, né? Então, se ele abaixa a Selic para 2 hoje e a Selic americana é 5, né, a gente estaria perdendo para a inflação. Então, esse é uma outra forma. Então, eu não acredito em confisco na nossa conta, direto. Então, ou seja, tenha dólar na carteira, dolarize parte porque de uma forma ou outra a realidade é essa, né? O Brasil, acontece alguma coisa aqui dentro, sofre. Acontece alguma coisa lá fora, sofre. Tudo ele sofre. Então, assim... E o brasileiro é enviesado também, né, cara? O brasileiro é bastante enviesado. O brasileiro, ele começou a investir lá fora há pouco tempo. Você, pô, viajava para a Argentina antes da Argentina ter essa crise absurda, né? Inflação a 140%. O taxista falava que ele guardava dinheiro em dólar. Os carros no jornal eram anunciados em dólar. Os apartamentos todos sempre foram negociados em dólar, nunca foi falado em moeda corrente argentina, né? O chileno, cara, tem mais estável, né? O peso chileno estável e tal, ele tem 40% da reserva dele em dólar, né? O colombiano também, você conversa com o colombiano e fala, pô, eu tenho reserva em dólar, é bem comum ter reserva em dólar, né? O brasileiro, como aqui no Brasil a gente tem maior liquidez, e principalmente depois do Plano Real a gente tem certa estabilidade na moeda, a gente acabou não investindo tanto lá fora, assim, quanto os nossos colegas latino-americanos aqui, mas eu acho que a gente deveria. Sim, não, sem dúvida. Agora, acho que depois aí do Covid para cá, e ainda mais com toda essa história de política e financeira né, no E a geral, oportunidade, acho que, né? E a opção agora de você, pô, sem fazer investimento nenhum, né, assim, de pagar para abrir conta, nem nada assim, as pessoas poderem, né, pensar em fazer uma reserva em moeda forte, né? sim. Não, legal, interessante. A gente, esse ano também começou a alocar bastante lá fora, então a demanda, né? Algo que veio, que é o que você falou, a cultura dos vizinhos talvez chegou aqui, agora só vai aumentar, né? Sem dúvida é um mercado aí que tem um espaço muito grande no Brasil. Ô, Renatão, vamos falar um pouco sobre a parte de legislação, tributação, o que você... Tem muito essa história das pessoas, das dúvidas dos clientes a respeito de como que funciona essa parte de tributação, a parte própria de investir direto na conta da pessoa física, ou se abrir uma BVI, né, uma offshore para colocar lá dentro, enfim, as vantagens e desvantagens dessas duas maneiras. O que você conta aí para gente? Então, você pode investir na pessoa física, né? Você pode abrir uma conta. Essa conta que a XP está abrindo, né? Que a gente fala que abre no aplicativo, o Inter, né? O BTG, todo mundo. Acho que você está investindo na sua pessoa física, né? A Avenue e tal. Então, não é que você não é isento de imposto. E tem outro ponto. Lá fora, nos Estados Unidos, né? Você tem que pagar imposto de renda na distribuição de dividendo. Então, uma empresa
que é boa pagadora de dividendos lá fora, quem fala em montar uma carteira de dividendo, vai ter o desconto, né, de 1/3 do rendimento direto na fonte. O ganho de capital, não. O ganho de capital não é descontado direto na fonte, né? O ganho de capital a gente tem que declarar aqui, mas tem uma isenção em 30 mil reais e tal. Eu acho que não cabe a gente entrar no detalhe de cada um, porque tem uma diferença, né, do quanto você pode e tal. A renda fixa, a mesma coisa. Então, lá fora você não vai ter um desconto na fonte se essa renda fixa, então você compra lá um bonde de uma empresa brasileira, né, que tem ali na plataforma, né, de pessoa física da XP. Esses títulos de dívida, cara, essas empresas emitem em paraísos fiscais, justamente para não ter imposto de renda, né, descontado na fonte. Se elas emitirem nos Estados Unidos, então um título do Tesouro Americano, ele é emitido nos Estados Unidos. Então, ele tem imposto de renda descontado na fonte. Não é que se você investir a 5%, você está recebendo os 5%. 5%. É. A não ser que ele seja comprado, que é o que as plataformas fazem, a 95 de par, assim, com desconto do par, né? Então, assim, ele vale 95 hoje e ele vai te entregar 100 daqui a um ano. Então ele vai render 5% até lá. Então ele não te pagou nada no meio do caminho, porque ele só foi acruando e você teve uma variação, né, a mercado do valor dele, mas ele vai te entregar 100 lá na frente, você comprou 95. Então você ganhou 5%, né, no ano. São esses os títulos que as plataformas estão oferecendo. Mas você precisa... entra lá nos títulos do Tesouro Americano e tenta comprar um sozinho, assim, sem já vir prontinho da plataforma. Uma loucura, cara. Você tem que saber o ISIN certinho, né? O código do título que você está comprando, porque senão você compra errado. É muito difícil. Né? Tudo por conta de vencimentos diferentes? Qual que é a dificuldade do código? Por exemplo, para título de um ano, assim, americano, deve ter uns 25 vencimentos lá. Tem o título que é de 1995 e era de 20 anos e está vencendo agora. Entendi. Entendeu? Então, e daí ele falta um ano para ele chegar, então você tem desde esse cara até daí vários tipos, com vários códigos, é difícil de comprar isso daí. Então, por isso existem também os ETFs, né? Que daí são os Electronically Traded Funds. Os ETFs, né, que eu acho que aí a gente também, acho que a pessoa física direta acaba utilizando mais, né? Acho que é interessante assim, a gente até falar, aqui no Brasil, hoje a gente, para investir em títulos do Tesouro, em CDB, essas coisas, o valor mínimo é super baixo, né? Para comprar um título lá nos Estados Unidos, Tesouro Americano, a partir de é unitário, como é que as pessoas têm 5 mil dólares, né? Eu vi nas plataformas, né, que estão oferecendo aqui para os brasileiros comprarem, o mínimo são 5 e cada título é de 5 mil dólares. Então, o investimento mínimo é alto também, né? Então, e assim, o preço que a gente vê ali não é exatamente o preço que a gente sabe que o título está negociando, o yield que eles falam, né? Então, se o título de 10 anos americano, que é o título mais negociado no mundo, né? Tá raspando 5%, ele está 4,90 hoje ali. Você vai ver ele ali na plataforma por negociado, oferecido a 4,80, porque tem um spreadzinho de compra e venda. Então, assim, você vai comprar ele rendendo 4,80 e vai vender ele como se fosse a 5,10. Você tem uma perda se você vender ele no meio do caminho. Ele, apesar de ter uma liquidez absoluta, as plataformas ganham, né, um spread para comprar e vender, que são os custos delas, né, para encarteirar isso e vender e colocar dentro da plataforma e vender para os clientes, né. E daí vamos falar, entrando em investindo via offshore, daí já fica um pouco diferente, porque os mínimos são bem mais altos e você tem mais opções de investimento também, porque daí é uma plataforma mais completa, né? Quer falar um pouco disso? Sim, vamos falar um pouco dessa plataforma, dos benefícios, das possibilidades, enfim, da diferença entre, né, uma offshore e a pessoa investir na pessoa direta, física. né? Eu acho que até o valor mínimo, falar um pouco, né, de quanto faz sentido, né? Isso. Cara, assim, o valor mínimo é decidido por cada investidor. Sim.
e os bancos também podem decidir qual é o mínimo para valer a pena para eles, né? Para abrir uma conta, porque a parte de compliance é mais pesada para uma empresa offshore, né? Eles têm que ver quem são os investidores, se não é lavagem de dinheiro, quem são os sócios, né? Tal. É um pouco mais complexo, tem um custo mais alto. Abrir a empresa offshore varia um pouco de preço em relação à jurisdição, mas assim, é em torno de 1.000 e poucos dólares para abrir, e depois uma anuidade, também depende da jurisdição e do modelo de empresa offshore que a pessoa abre, mas é em torno de 1.600 dólares por ano para manter ela, já incluindo todos os custos dela, uma obrigação contábil que agora as Ilhas Virgens Britânicas estão solicitando, né? Então, tem esse custo. Por isso que eu acho que começa a valer a pena a partir de uns 500 mil dólares, assim, para você ter, né? Agora, quais são as vantagens? A gente não comentou, mas uma pessoa física investindo nos Estados Unidos, se ela vem a faltar, se ela falece, os ativos estão custodiados nos Estados Unidos, dependendo, tem uma escala ali de valor, mas pode comer um imposto de até 39% de herança. Então, uma offshore funciona para um planejamento sucessório, nesse caso, né? Porque daí é uma empresa, né, que é dona desse investimento, e daí as pessoas podem planejar colocar já direto os filhos, esposa, né, qualquer regra que elas decidirem, né, nessa empresa, né? Então, não tem esse imposto de sucessão, né, que é interessante. Outro, também assim, aqui no Brasil tem essa discussão que a gente sabe que está indo a plenário, acho que acredito na semana que vem para ser votada, né, mas até então não tinha come cotas, que nem tem investir, né, em fundos privados aqui no Brasil. Então ela funciona como um fundo exclusivo, né, uma empresa, né, familiar, ela tem esse custo anual, né, e daí, só que a plataforma que os bancos oferecem para esse investimento, daí já é mais completa. Você consegue investir globalmente, consegue comprar diretamente títulos de empresas globais, assim, títulos de dívida de empresas globais, né? E daí os spreads já são menores também. É que bem maior, assim, de opções de investimento para fazer, né? Para aplicar Para lá, né? optar. E são bem Agora, interessantes, assim. Eu gosto bastante desse modelo de investimento. Eu acho bem positivo. você, essa tributação que estão querendo colocar nos offshores seriam exatamente os come-cotas, como se fossem aqui acontece nos fundos multimercados aqui ou não? Então, Qual que seria? não exatamente, né? Mas sim, eles querem que ela pague anualmente, né, um imposto sobre o lucro dela no meio do caminho. É que nem o Come Cotas aqui, sim, porque se você ainda não resgatou o dinheiro, você não realizou esse lucro de fato. Colocando assim em termos práticos, né? Vamos supor, você foi lá, você tem 1 milhão de dólares na sua offshore. Ela rendeu 10%, foi para 1.100.000 dólares. Você não sacou dinheiro nenhum dela, absolutamente, foi Uhum, só rendimento. Daí ela caiu no ano seguinte para 800 mil dólares, porque você perdeu dinheiro no investimento. Hoje funciona assim, entendeu? Se você entendi. paga um imposto no meio do caminho, então foi lá, né, Uhum, foi para 1.100.000 dólares. Você vai lá e paga, sei lá, 10% de imposto do que rendeu. Então você pagou 10 mil dólares. E cai no ano seguinte, você pagou imposto sobre um dinheiro que você não sim, recebeu, né? Então, sobre um lucro que você não obteve. Então, esse negócio de come cotas é um negócio que eu saiba existe só aqui no Brasil. E eles querem é, pôr para e arrecadar mais, também, né? exato, né? Para arrecadar mais, eu acho que também isso daí acaba igual a história do fundo exclusivo É, aqui, que o cara só paga imposto quando saca, né? Ele fica lá 5 anos trocando entre ativos, não paga imposto. A hora que saca, isso. e eles querem implementar isso aqui também nos fundos exclusivos, que, querendo ou não, assim, né? Difícil opinar, mas pô, a gente que não tem um fundo exclusivo aqui paga, por que que ele não vai pagar, né? Não deve pagar, exatamente. É que o que deveria ninguém pagar, né? Na É, verdade, para ser mais justo, se você não obteve, se você não realizou o lucro de fato, que você não sacou, por que você tem que antecipar um imposto semestral para o governo, né? Assim, eu penso assim, mas sim, claro, não é justo não ser igual, sim, né? É, uns pagarem e outros não, sem dúvida. né?
Só que eu acho que deveria nivelar todo mundo não pagando Não pagar. esse tipo de imposto, né? Eu acho mais justo, porque o resto do mundo funciona assim e tá todo mundo em pé aí, vivo. Né? Então, eu não acho que tinha que ter esse tipo de tributação, assim, de maneira, né, geral. Mas já que tem, sim, né? Agora, porque ela é uma empresa, né? Então, se ela presta outro tipo de serviço, eu tô curioso para saber como vai sair essa lei ainda, assim, né, o texto dela. Eu quero. E assim, a gente aqui no Brasil sabe o quê? Tem que esperar sair, né? Sim. Tem- É melhor esperar o texto sair, porque já se especulou tanto, né? Não, Vamos esperar isso aí. não. Essa história da tributação dos dividendos aí, desde que eu comecei no mercado financeiro, já falavam disso, né? Mas capaz, acho que agora muita coisa vai sair, infelizmente. Mas, Acho que até 94 tributava, né? E daí foi a partir de 94 que deixou de tributar, né? É que a gente é não tão velho assim. A galera, essa época aí, 94, eu ainda nem, 94 a nem gente tinha sabia. 13, a gente não é tão Época velho. do Naginarras, né? Só sei É, só por livro a e bolsa nem documentário. era um negócio diferente, né? Ô, Então, acho que Renatão, assim, pode. fala, conclui. Não, conclui, então eu já Eu até. ia dizer que Fala. fundamentalmente são essas diferenças, assim, né? Eu não tenho um motivo específico para investir lá fora, eu acho que é mais por diversificação mesmo, né? A gente é 1% do volume global de investimento, 99% está lá fora, né? Por mais que a gente home bias, né? A gente acredita assim, né? A gente investe aqui por ter familiaridade com o Brasil, eu acho que a gente tem que olhar para o mercado exterior também e investir lá fora para dividir, diluir o risco e principalmente por estar numa moeda forte. Não, sem dúvida. Eu acho que assim, como você disse, é o maior mercado financeiro do mundo, com as maiores empresas, os bons, as empresas mais seguras. Quando tudo azeda no mundo, a maior economia do mundo, mais difícil de azedar, né? Demora, né? Gente, aquela história, tudo que acontece chacoalha no Brasil. Para chacoalhar lá, bem mais difícil, né? É, Agora, eu acho que é um negócio legal a gente falar também, interessante, né? Que como é uma cultura muito nova no Brasil, de investir lá fora, é um hábito que tem que ser criado, assim como começou a guardar, chegou, acumulou um patrimônio, já uma reserva legal no Brasil, já começa a colocar um percentualzinho lá fora. Eu tive até um cliente que a gente, ao longo de 2 anos, montou uma carteira lá, e depois de 2 anos, a gente bateu 1 milhão, e aí a gente montou uma offshore e incorporou os ativos, sem precisar vender, né? Então acho que é interessante o pessoal saber isso. E aí, hoje tem uma offshore, né? Com é todos muito esses fácil fazer isso. benefícios. É Muito muito simples. Lá fora fácil é muito simples, né? carregar os ativos para dentro do offshore. Não dá trabalho nenhum, pelo contrário, assim, é natural. Os bancos estão acostumados a fazer isso e dá para simplesmente começar investindo em pessoa física. Eu também tenho clientes que fizeram isso, né? E rebateram para offshore, assim, eles também se surpreenderam com a facilidade que era, porque o trâmite é um pouco mais fácil do que aqui, sim, né? O trâmite nos Estados Unidos, apesar da gente estar distante, ele é muito mais simples em muita coisa do que aqui no Brasil, né? Essa parte regulatória, assim, para fazer essa transferência é bem fácil, assim. A plataforma, é, né, acho que ela está acostumada a receber ativos do mundo inteiro, né, investir. As custódias lá, pô, você pega um BNY Mellon, né, um custodiante, o cara custodia que 6 trilhões de dólares, é um negócio assim. São, as cifras, quando você fala dos Estados Unidos, né, cara, as cifras são absurdas. A gente não comentou sobre isso, né, mas a gente, assim, o volume, acho que interessa para algumas pessoas, sei quem está ouvindo, o volume que a Apple negocia por dia é a nossa bolsa, acho que vezes 20. A nossa bolsa inteira, vezes 20. Só a Apple, né? Eu Então, lembro que antigamente ela era a bolsa inteira, o dia 20 é porque também ela deu uma bela de uma porrada e as nossas empresas aqui não andaram, né? Essa é a exatamente. realidade. Não... Pô, cara, gente, você fala assim, quanto que a Apple subiu em 2 anos, né? 50%, né? Isso que ela caiu ano passado pra caramba, né? E o volume aumentou ainda, e o nosso volume caiu, né? Então, quando a gente fala de cifras lá fora, assim, cara, assim, é surpreendente a liquidez até assim. Às vezes você olha um papel, cara, coisa
né, você nunca ouviu falar da empresa tal, ela tá lá negociando o que negocia vale por dia. Você, nossa, não, tem Não, o mercado é muito nítido lá fora. as nossas blue chips não negociam o que a, sei lá, small caps deles lá negociam, né? É, assim, o S&P 500, né, que é o índice da bolsa americana, né, tem o Nasdaq ainda, que é outro índice que é da bolsa, que é a outra bolsa, né, que é a de tecnologia. Mas o S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mas tem uma regra ali. Eu acho que tem que ter no mínimo 8,7 bi de valor de mercado. Tem essa regra e ela é alterada Hum, trimestralmente para ver quem hum. tá e tal. O retorno anualizado do S&P é maravilhoso, 10% ao ano, dos anos 60 para cá, né? Então você fala, pô, mas cara, eu investi e não ganhei isso, tal. Você ficou numa janela menor. A média dele, né, nesse período, e a volatilidade vai diminuindo ao longo do tempo. Ah, é. Para te falar a verdade, anualizado, se você pegar essa janela de 50 anos aí, acho que ela até passa um pouquinho dos 10, tá? Acho que ela vai para os 11, 12%. Mas é um retorno maravilhoso, cara. Um retorno muito bom. Mu- Ele é um, Muito bom. e a gente já falou que o mercado é bem líquido, né? E assim, fazer stock picking lá fora não é para qualquer um, né? Você tem o Não. Warren Buffett, que todo mundo conhece. Esse cara meteu 5 vezes o S&P aí, desde que ele existe, mas ele é muitíssimo fora da curva. É bem difícil fazer stock picking lá fora, assim, né? Ainda mais a gente que tá aqui e tal. Mas tem bons, tem excelentes gestores com histórico muito bom que fazem isso. Mas o que a gente está vendo ultimamente é uma proliferação de ETFs baseados no S&P, né? Tem o da Vanguard, tem empresa que, né, ela Que eu acho que é uma boa simplesmente opção, né? Tá explicando para a turma aí o que é um ETF, né? É um fundo negociado na bolsa que engloba aí essas 500 empresas. Então você tem pode comprar e vários vender com isso. ticket, sei lá, a partir de $50, acredito eu, um Não, ETF hoje, Renatão. os tickets são bem baixos, né? Tem para todos os tipos mesmo, né? São fundos negociados em bolsa, né? É como a gente tem aqui, né? Começou a ter, né? Um pouquinho assim, né? Essas units, mas lá fora é um mercado muito grande, né? E assim, todo mundo acha que isso sempre existiu lá fora também, mas não é assim, não. Quando eu comecei a investir lá fora, não tinha Não tinha. ETF, Você tinha que ir né? Você direto tem, para as ações. Ah, no você índice. mas agora você tem ETF de tudo, você tem alternativas, você tem o S&P balanceado, você tem não sei o quê, você tem ETF para investir, se você quiser investir, sei lá, no mercado S&P imobiliário, alavancado, tudo. tem Tem esse tudo. três vezes S&P, tem tudo. Tem o Ibovespa 3 vezes alavancado lá fora. O I- Tem? tem, tem. Então eu não, não estou recomendando, né, obviamente, Sim, mas longe disso. ele existe e é negociado lá fora, sim, né? Uma coisa curiosa, cara, sobre isso, assim, já que a gente está só batendo papo, quando eu comecei a investir lá fora em 2007, assim, em ações, né? Então, eu tava lá com uma conta no Banco Smith Barney. E eu comecei, tipo, a comprar e vender, assim, né? Lá fora, pô, o mercado tava crescendo, eu achando que tava me dando bem, não sabia nada, né? Tava errando, mas o mercado tava no bull market, todo mundo é gênio, né? Daí o gerente da minha conta lá me ligou, falou, cara, você não pode churn. Eu falei, o que é churn? Eu nem sabia o que era isso. Ele, não, você está comprando e vendendo muito as ações, você não pode fazer isso. Você não podia, você não podia. Eu falei, mas eu tô te pagando corretagem, qual o problema? Toda vez que você tá ganhando aí 0,5%, na época era 0,5%, não tinha lá corretagem de $5. Você não tá gostando, né, disso aí? Eu tô ganhando, você tá Ah, ganhando. Ele, não, eu tô aham. adorando, mas você não pode fazer isso. E por E que daí, não podia? não podia. Não fazia parte do meu perfil de investidor no estrangeiro. Você tinha que ser um investidor profissional para fazer isso no passado. Ficar Olha comprando só. ações de risco, né? Eu estudava, tal, escolhia uma, não podia. Curioso isso também, né? Hoje em Não, dia, pô. tá, ninguém repara. Você pode, né, comprar e vender ações, né, lá fora. Hoje em dia, Também quanto não mais você estou comprar e vender, recomendando melhor fazer para eles, né? o contrário. Não, cara, eu aprendi naquele instante que você tem que ser buy and hold. É o modelo certo, assim. Eu acabei aprendendo com o Warren Buffett, né? Naquele instante eu comprei uma ação eu comprei um lotezinho de ações da Berkshire Hathaway e esse eu carrego até hoje. É Esse, mesmo. eu nunca vendi.
Todos os outros, tudo eu em algum ponto, putz, já estava subindo, eu carreguei 5, 6 anos, multiplicou por 4, 5, falei, não, isso eu vou vender e tal. A única que eu carrego desde sempre é a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett. Eu até cheguei, mas eu e nunca zerei. quanto que ela valorizou desde que você comprou? Você tem... Cara, ela multiplicou aí por, acho que, uns 6. É porque então eu vendi, né, algumas vezes, Entendi. assim, então eu não sei quanto eu peguei desde, né, de zero. Mas Você foi em alguma reunião dele lá em Omaha? Não, eu vou ano que vem. Eu vou vai? ano que vem. Pô, Eu vou ano que vem. legal. O pessoal da Sonho, Real hein? vai todo ano, né? E eu vou, ano que vem eu vou estar lá. Ano que vem a gente vai. Então é um sonho que irei realizar. Eu só não fui antes porque eu não tinha companhia. Então agora eu Entendi. vou, porque com certeza é o meu maior ídolo, assim, no mercado de investimento, assim. É a pessoa, assim, é a dupla, vai, porque eu diria que é o Buffett e o Munger, né? E é a dupla que eu mais admiro, assim, é o que eu mais li sobre. Quando eu li sobre ele e livro dele, foi quando eu percebi como era feito o investimento em ações e que você estava virando sócio de negócios, né? E não tipo de um papel assim, um negócio volátil. Ainda bem que Sim. eu descobri isso faz muito tempo. Tô olhando aqui pro livro dele, A Bola de Neve. Mas você sabe que as pessoas, geralmente, né, todo mundo, o pessoal novo quer começar agora, falar em ações e sempre vem perguntar nessa história de trade, day trade, swing trade. Ontem mesmo encontrei um amigo no mercado, estava com a esposa, e a esposa veio falar, ele trabalha com isso, pô, eu tô estudando isso, day trade. Eu falei, esquece, não estuda isso, vai trabalhar, o mercado financeiro não é para isso, é longo prazo. E aí Cara, eu eu dou tô um curioso exemplo, também como é o dia a dia dessas, né, de quem faz isso. Eu não sei absolutamente como funciona. Eu não, às vezes alguém passa por mim assim e me vê olhando, né, os tickers, né? Mas é só por curiosidade, assim, não é porque eu tô trading absolutamente, pelo não, contrário, sim, a gente também, eu eu tô também, eu fico tá olhando o se gráfico, eu fico movimentando no olhando mercado. tudo, mas É, sim, eu não day trade, eu acho que eu nunca fiz na minha, assim, é muito difícil. Ah, vou entrar, não existe isso daí. As pessoas, e é o exemplo que eu falo para todos, e foi assim que eu aprendi também a admirar o Buffett desde lá de trás. Cara, não conheço em 18 anos de mercado um trader de nada que ganhou mais dinheiro que um buy and holder. Então, assim, não existe isso. é, 18 anos, nem pessoa física, nem profissional, não existe. O cara, day trade, swing trade, não tem como. Então, eu, assim, eu também não acredito assim nesse modelo, não sei como funciona. Eu sei que tem gente que faz isso via gráfico, né? Que é uhum, conhecido como grafista. Cara, eu não sei absolutamente como isso é feito, assim. Eu também não me interessei, não fui atrás, mas sim, porque não é a minha filosofia absolutamente, né? Eu acho que é, né, você está investindo num negócio mesmo, por isso sim, sem dúvida. investir, inclusive, né, e não especular, né? Então, eu, eu não sei como funciona, mas eu também, sinceramente, não acredito que dê certo, assim, você ficar comprando e vendendo ativos só pelo fato de comprar e vender, assim, né? Ô, Renatão, e assim, pra gente até fechar e já estamos invadindo o teu jantar aí, tua família deve estar te aguardando. Essa galera, a turma que tá começando, colocando dinheiro lá para fora, como a gente não tem aí um CD, um título de renda fixa pós-fixado, que a gente aí, não é uma recomendação, mas assim, um ETF utilizado para caixa, que tenha liquidez, enfim, até, né, como a gente está falando, começar lá fora, você tem tickets também para comprar um bonde, vou comprar alto, né? Então, assim, você está começar por onde? Por ETFs de S&P, ETF que acaba englobando, para o pessoal ir pegando familiaridade, estudando, entendendo, já não chegar em um risco direto numa ação, ou comprando um título muito longo, amanhã precisar fazer um resgate e ter um susto grande, né, um imprevisto, até porque o brasileiro, ele investe, na primeira reunião ele te fala uma coisa, daqui um ano ele já está Eles querendo virar o barco para o outro lado, né? ele acho que não está tão acostumado com a volatilidade. Assim, primeiro, né, não tem,
o investimento lá fora não é um negócio para você guardar sua liquidez, né? Eu acho que porque, pô, você tem que mandar para fora, né? Pagar, né? Os custos de envio, né? Que é o spread, câmbio e tal. E investir lá também vai ter algum tipo de corretagem, né? E spread nesse caso. Daí depois para liquidar também e trazer de volta também, né? Então, eu acho que o investimento lá de fora, né, eu diria que é um investimento mais de longo prazo, né? Um investimento mais longo prazista mesmo. É a sua reserva de valor, né? É o último, né? Porque você tem o dinheiro do Brasil, a reserva do Brasil, tudo aqui. Esse é o... Isso. As plataformas oferecem, né, títulos, ETFs, além de títulos, né, que o valor é alto, mas oferecem ETFs. Eu não quero falar Sim, sobre nenhum para até parecer como claro. investimento. E também porque, assim, a gente não pode esquecer, diferente dos CDBs, né, que as pessoas compram aqui, ou um título, ou mesmo um fundo pós-fixado, né? Você não tem uma réplica, um ETF que é uma réplica igual a esses oferecidos por essas plataformas para pessoa física para investir lá, entendeu? Você fala, Entendi. pô, os caras não estão buscando isso e tal. Olha, até acredito que estejam. Só que como o custo é alto de empacotar isso e tal, vender, eu E acredito. sinceramente também não é, querendo ou não, investimento offshore lá fora hoje, a gente vê muito comentado aí na internet, mas não é para quem está começando, para quem ainda não tem uma reserva no Brasil, para quem está, né? Tem que ter aqui, tem que É o ter. investimento mais de longo prazo. Exatamente, é o investimento É mais o de... último dinheiro, né? É o último dinheiro, é É, aquilo que a gente falou, é o último dinheiro a se mexer de uma carteira de valor. investimentos. Né? Exatamente. Então, né, o investidor não vai encontrar tanta opção quanto ele tem aqui para o caixa. Né? Elas são mais limitadas e assim, não dá nem para comparar a rentabilidade, né? A gente está com um juro real aqui de literalmente 7,5%, né? E lá o juro real está em 2, mas você não consegue investir, né, exatamente nesses dois. Então, considerando os spreads, você vai ter um juro real de 1,5. Cara, já é um, mesmo num ETF, vai ser um pouco menos do que isso, você ainda vai ter que pagar imposto, né? E é um terço lá, não é 15%. Você ainda está falando em uma diferença muito grande para a liquidez daqui, entendeu? Então, eu acho que para lá tem que ser um investimento um pouquinho mais de longo prazo. E os ETFs já estão, que são oferecidos pelas plataformas, já estão empacotados dessa forma, assim, para oferecer alguma coisa com uma rentabilidade um pouquinho melhor, mas mais longo prazista também. Entendeu? Sim. Então, tem os ETFs ali de título do Tesouro, americano e tal, mas eles vão ter um imposto no meio do caminho ali. Então, o cara não vai ter 5% ao ano, infelizmente, Não né? vai ter. Não, ele vai ter Então é bem melhor se contentar com os 12,75 do Brasil aqui, para liquidez, faz mais sentido, exatamente. sem dúvida. Lá fora vai ter um pouco menos. Ah, legal, Renatão. Legal. Papo, acho que ajudou a turma aí. Sempre bom, né? A gente trazer esses conteúdos ainda mais offshore, que é algo que está super recorrente em todas as rodas de, de assunto aí, de bar, de amigos, enfim, de investimentos. E é isso Agora aí. tô, né, cara? Assunto até de bar. Virou, Antes né? eu tinha com quem conversar sobre isso, agora, pô, dá Mais para chegar em qualquer. um assunto, não. Mais um assunto para rolar no bar agora. Eu gosto, cara. Mas assim, eu adoro falar sobre isso. Por mim, eu só falava sobre isso. Mas se eu falava que era um título de 10 anos do Tesouro Americano, cara, 2 anos atrás, acho que 3 anos atrás, falava sozinho, né? Como que Hoje o já dá pra título, falar. como que o título hoje de 10 performou aí? Raspou semana passada lá Ele voltou hoje, raspou, não? raspou 5%, né? E agora ele já está negociando nos 4,90, né? Ainda, pra você ter uma ideia, né? Desde 2007, tá? Que não era Que visto não esse bate patamar. Então a desde a gente está crise de falando de subprime, né? 15 anos, desde a crise de subprime. Então a gente está falando de 15 anos, faziam 15 anos que os gestores, ou seja, os caras que são gestores atuais, provavelmente nem viram isso, só os mais antigos, né? Grande maioria do que tem no Brasil não viu aí. Então eles não estão sabendo Conclusão. lidar, e mesmo lá fora também. Então eles também estão com certa dificuldade para lidar assim
né, com esse juro tão alto assim, né, para taxar, né? É o título mais negociado do mundo, né? É tipo benchmark para eles, né? Então, Eu estava pensando exatamente nisso, ainda mais no início desse ano, no meio, todo mundo, né? Eu acho que além os juros vai começar a cair, porque o dado tal, o dado. Eu acho que era uma coisa que todo mundo queria também, né? Porque os juros, querendo ou não, tem uma parte emocional. Os juros altos nos Estados Unidos é um empecilho para o mundo inteiro, né? mexe com o mundo inteirinho. Assim, eles são o benchmark do juro do mundo inteiro, né? A gente pode baixar os nossos juros até certo ponto se eles não baixarem o deles, certo? Certo. Você imagina, se a gente baixar para 6, eles tiverem 5, todo o dinheiro vai embora daqui, a inflação dispara, a gente nem chega nisso, né? Antes, no meio do caminho, a gente já subiu o nosso, né? Inflação E, dispara, moeda desvaloriza. não, a gente tem. E tem outro. Acho que uma coisa também acabei não falando, só para fechar. Cara, os brasileiros até então, que investiam via offshore lá fora, eles compravam títulos de renda fixa pré-fixados, né? E também há 15 anos eles não viam esse patamar de um Bradesco. Por exemplo, você quer comprar um título pré do Bradesco aqui no Brasil. Você não tem esse título, né? Você quer comprar um título pré da Suzano aqui no Brasil, né? Ou até um título pré da Vale. Você não vê isso negociado no mercado de crédito privado para as pessoas físicas, né? Lá Uhum. fora você consegue comprar esse título e ele está pagando mais que o Tesouro Americano. Não é tanto a mais, mas você tem um spread aí para isso. E fazia 15 anos que esses spreads não eram tão altos. Então você tem aí um Bradesco, um Itaú pagando 6, 7% ao ano num título um pouco mais longo, né? E, cara, se você considerar que a inflação do dólar, né, vai buscar 2, ela está em 3,5 e tal, né? É, é um bom spread, assim, para você ter um Opa, banco, né, um emissor carregar dessa. uma, É, carregar uma taxa dessa nos Estados Unidos por anos a 5, 6, a gente no início do ano pegamos alguma coisa de Suzano, se não me engano, para então, tem cliente. Suzano, Vale, né, outras empresas de primeira linha, né, Bradesco, Itaú, tal, outros bancos, Banco Votorantim, né? Tem, por exemplo, você pode comprar um título da Amage, que não tem aqui no Brasil, né, que é o maior exportador de soja do mundo, uma empresa muito sólida. Aí você fala, pô, por que essas empresas acessam o mercado lá fora e não acessam aqui, né? Tipo, ela fica com a dívida em real, tamanho da emissão. O mercado aqui é Sim. muito pequeno, o mercado lá é enorme, ela só vale a pena para ela fazer uma emissão muito grande, né? Daí ela já emite lá e daí a procura, né, é muito maior, então para ela é muito melhor. A própria Petrobras tal É, faz as emissões sem mais dúvida, lá né? fora do que aqui. Não, o endividamento dela é lá fora. Ah, Então, ah, eu esqueci de comentar isso quando a gente estava falando aí de renda fixa, né? E esses títulos são todos pré-fixados, né? Não tem legal. pós, né? E nem inflação mais. Boa, Renatão. Boa informação aí. Ótima informação. Pô, legal. A gente ia falar 40, 40 e poucos minutos, já está completando quase uma É, hora. Então vamos tá. encerrar, porque é segunda-feira, tem jantar, família está esperando. É isso. Abraço na família aí. Obrigado pelo bate-papo, Não, obrigado você pela pô, oportunidade aí da gente conversar e outras pessoas assistirem. É a primeira vez que eu faço isso, então é, desculpa também se foi entediante para quem está ouvindo. não, imagina, entediante só para quem não entende ou não gosta do assunto. Acho que a gente tenta assim ser da maneira mais didática e simples possível. Olha lá, já estou comentando, super conteúdo, muito bom, valeu pessoal, valeu galera, obrigado a todos aí que estiveram com a gente. Renatão, obrigado. E eu que agradeço, né? Assim, a gente já conversa bastante sobre investimentos. Acho que é a primeira vez agora ao vivo e vamos fazer mais É isso aí. vezes. Tá Valeu. bom? Valeu, boa semana, obrigado, um abraço. Valeu, Tchau. tchau, tchau. Valeu, rapaziada, obrigado a todos Valeu. que acompanharam aí. Valeu. Boa noite, boa semana para todos.